Abra sua Bíblia, se você pode. Eu tenho uma palavra, como eu disse, e quero muito compartilhar com você. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Eles vão botar no telão aí para você, a partir do versículo 1. Diz assim a minha tradução: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Você pode repetir após mim? Mas peça muitas. Isso. Depois entrem em casa e com os seus filhos feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Feche os seus olhos se você pode. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco. A tua palavra é poderosa, ela transforma a vida do homem. A tua palavra é remédio para quem está enfermo. A tua palavra é bússola para quem está perdido. A tua palavra é luz para quem está em escuridão. A tua palavra é martelo. A tua palavra é a tua palavra. E nessa noite, diante dela, pedimos que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. Esse tempo a partir de agora não é o tempo das mídias sociais, não é o tempo da conversa paralela, não é o tempo do WhatsApp. Esse tempo nós decidimos ofertar ao Senhor e por isso declaramos: Pai, se o Senhor quiser falar, fale, porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Que os exemplos de erros e acertos dessa mulher, dessa história, possa nos inspirar diante dos recomeços que nós enfrentamos nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é recomeço. Você pode repetir? Recomeço. Porque a vida é feita de recomeço, William. Todos nós, em todos os momentos da vida, vamos deparar com recomeços, pastor Fernando. Todo mundo em alguma área da vida está recomeçando por algo. E as pessoas que conseguem de alguma forma serem mais bem-sucedidas diante dos desafios que enfrentam são as pessoas que aprendem sempre a recomeçar. Porque viver é estar em constante, Jonas, recomeço na história das nossas vidas. E o livro dos Reis, no capítulo 4, declara a história do recomeço de uma mulher. O texto diz que essa mulher, ela resolve procurar o profeta Eliseu, dizendo que o marido dela era um servo dos profetas. E numa situação difícil, numa morte inesperada, o homem ele morreu, e a Bíblia não fala especificamente qual foi a causa da sua morte. Diz que ele morreu, deixou a sua esposa e os seus 2 filhos numa situação difícil, porque ele havia contraído uma dívida. Quem sabe fez um investimento, pegou emprestado com alguém o dinheiro. E lamentavelmente o inesperado aconteceu, porque coisas ruins também acontecem com pessoas boas. A gente acha que não. A gente acredita que a partir do momento em que a gente recebe Jesus, é só vitória nas nossas vidas.
E tem gente também que acha que quando vem para a igreja, as lutas elas começam a aumentar. Mas a verdade é que dentro da dialética da vida, sempre vamos ter que enfrentar dias bons e dias maus. E essa mulher agora, depois de ter vivido muitos dias bons, ter casado, realizado um sonho, ter constituído família, ter tido a oportunidade de ter 2 filhos homens, a morte bateu à sua porta. E de uma forma inesperada, quando a morte chegou, o seu marido, ele não se programou, ele não se organizou, porque a Bíblia fala que ele havia contraído empréstimo, e se ela não tivesse dinheiro para pagar, os seus 2 filhos seriam levados como parte ou totalidade do pagamento dessa dívida. E essa mulher então, ela corre diante do profeta Eliseu dizendo, desesperada, o Senhor sabe o quanto o meu marido tinha um bom testemunho diante dos homens. Ela já declara a reputação, dizendo que ele era um homem repita, de Deus. Então diga para quem está do seu lado, me ajude a pregar. O marido dela era um grande homem de Deus. Diga. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que famílias onde existem homens de Deus também passam por situações inesperadas, por impossibilidades, por morte, por dificuldades financeiras, por crises dentro da família. E muitas são as vezes que quando a situação difícil, a impossibilidade bate na nossa porta, a gente se pergunta, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha casa? Por isso nós precisamos entender que nós precisamos de alguma forma nos organizar em relação também ao nosso futuro. Aquele homem, ele fez alguns investimentos, pensando talvez em melhorar a situação atual da sua família, mas ele não fez uma programação entendendo que o inesperado poderia acontecer, porque mesmo sendo um grande homem de Deus, ele deixou a esposa e os seus 2 filhos numa situação terrível, porque uma vez que ele faltou, como eles ficaram? E aí eu pergunto para você que é homem aqui, para você que é pai, para você que é marido, se você faltar hoje, como que vai ficar a sua mulher e os seus filhos? Pergunta para quem está do seu lado, pergunta. Se você morrer hoje, como é que vai ficar a sua mulher? Como é que vai ficar os seus filhos? Será que eles vão ter que ser escravos para poder de alguma forma pagar a dívida que você tem? Foi o que aconteceu com essa família, mesmo ele sendo um homem de Deus. Então nós precisamos entender que na vida, dinheiro que não é dado destino, sempre vai ser gasto com bens de consumo. Repita comigo, dinheiro, mais forte, dinheiro que não é dado destino, sempre vai ser gasto com bens de consumo. É isso. Minha mãe dizia para mim, pastor Marcelo Olímpio, dinheiro não leva desaforo para casa. É isso aí. O dinheiro não leva desaforo para casa. Então, é muito importante a gente ter uma roupa boa, confortável, maravilhosa. É muito importante a gente comprar os combos da festa da roça. Mas nós precisamos nos organizar, porque em algum momento coisas difíceis podem acontecer na nossa vida. E foi exatamente o que aconteceu na história da vida dessa mulher. E agora ela chega diante do profeta, pedindo ajuda ao profeta. E curiosamente, pastor Fernando, imagine no seio de Itaipu, uma viúva desesperada, porque o seu marido, mesmo sendo um homem de Deus, não deixou a mulher numa situação favorável. E ela chega diante do Senhor dizendo, pastor Fernando, me ajude, por favor. Os verdugos estão atrás de mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí, o que o Senhor poderia fazer com ela? Opção número 1, o Senhor poderia, num culto de domingo à noite, fazer uma vaquinha entre os irmãos, para poder de alguma forma levantar um recurso para essa irmã. Poderia, sim ou não? Sim. O Senhor poderia fazer uma cesta básica, comprar de alguma forma proteína, levar na casa dessa irmã para ajudá-la, sim ou não? Sim, mas o profeta Eliseu não fez isso. O profeta Eliseu podia ter do próprio bolso tirado uma oferta e ter dado para ela. Ele poderia ter feito uma vaquinha entre os irmãos, ele poderia ter feito cesta básica, mas o profeta Eliseu, ele resolveu perguntar para ela
o que ela tinha para recomeçar a vida dela. Porque todo recomeço, ele vai partir de um ponto, de onde você está. A história de recomeço da sua vida, seja familiar, seja emocional, seja sentimental ou financeira, vai começar de onde você está. E a gente sempre acha que, de alguma forma, a gente precisa começar de um ponto melhor, maior ou favorável ao que a gente está. Só que Deus é especialista em recomeçar a história das pessoas com o que elas têm. O milagre que Deus vai fazer na sua vida não é com aquilo que pessoas vão te dar, não é com aquilo que influências vão colocar você, mas sim com aquilo que você já tem. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que você tem? Pergunta, o que você tem? Porque Deus é especialista em sempre usar as pessoas, Ronaldo, com aquilo que eles têm. Se você observar, um dos grandes momentos da vida, da história da nação de Israel, um menino chamado Davi resolveu um grande conflito entre a nação de Israel e os filisteus. E Deus resolveu usar a vida de Davi em favor dos israelitas, não com uma arma poderosa de guerra, não com uma espada, não com uma bazuca, não com um tipo de arma ou poder bélico atual. Deus usou aquele menino com aquilo que ele já tinha. O que ele tinha? Ele tinha uma tiradeira de couro e pedras que ele pegou no ribeirinho de Davi. Deus usou apenas o que Davi tinha para derrotar o grande gigante. Talvez você esteja diante de uma guerra, enfrentando um grande gigante. Você olha para as suas mãos e você fala assim, mas eu não tenho nada. Olha direito, porque talvez você tem alguma coisa, porque todo mundo tem alguma coisa. Quando Moisés tirou o povo do Egito em direção a Canaã, e quando ele chegou diante do Mar Vermelho, sabe o que aconteceu? O povo começou a tomar toda aquela margem do Mar Vermelho. Moisés olhou para trás e viu Faraó distante com os carros e os cavaleiros vindo em direção a eles, e Moisés desesperado clamou ao Senhor, Senhor, o Senhor mandou a gente vir para cá, e agora? Nós vamos morrer. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou usar o que você tem. Eu não vou fazer nenhuma mágica ou nenhum milagre, porque o milagre do recomeço na sua vida, Moisés, vai ser com aquilo que você tem. Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que você tem nas mãos? E Moisés diz, eu tenho um cajado. Então use o cajado, porque é através do cajado que o mar vai se abrir. Observe que na história, queridos, nós sempre estamos pensando e imaginando e criando caminhos para que Deus opere. Se eu tenho um problema financeiro, é o gerente do banco, é o irmão que tem uma situação abastarda, é uma situação de influência, onde pessoas, políticas, contratos vão me tirar de onde eu estou e me colocar em um outro lugar. Mas Deus é especialista em criar os seus próprios caminhos. Naum, no capítulo 1, diz que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e de tormenta. Deus não usa os caminhos convencionais. Nós sempre estamos construindo caminhos para o Senhor operar nas nossas vidas, mas Deus tem os seus próprios caminhos. A Bíblia fala que Sansão, ele matou 1000 filisteus com 2 queixadas de jumento. Apenas com 2 queixadas de jumento, com aquilo que estava no caminho, perdido, em que ninguém dava valor, foi a arma de guerra que ele utilizou. Então eu digo para você nessa noite, Deus vai usar aquilo que você já tem. Diga para quem está do seu lado, mas diga com autoridade, Deus vai usar para o milagre de recomeço na sua vida aquilo que você já tem. A gente sempre acha que a gente não tem nada. Você não sabe a minha situação. Se eu te contar, meu irmão, você chora. São os 2 amigos, pastor Jorge, que resolveram conversar. Aí eles estão conversando, e aí eu não sei qual que é pior, contando desgraça, entendeu? Ah não, porque eu já tive um problema no meu estômago. Aí o outro falou assim, eu tive um problema de úlcera. Aí ele falou, a sua sangra, porque a minha sangra. Ou seja, qual que é pior? É só derrota. Depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom, nunca mais prestou. E quando se encontra na rua, ora por mim,
O inimigo tá? O inimigo vive furioso, meu irmão. Ele vive furioso. Eu sempre falo que na minha vida ele vai ficar endemoniado. O inimigo vai ficar endemoniado. Porque em Apocalipse diz que o final dele já está determinado. A Bíblia fala que essa mulher, ela foi a quem poderia resolver o problema dela. Ela não determinou o que ela queria como ajuda. Ela simplesmente contou a história dela. Ela falou, olha, a situação é o seguinte. O meu marido era um grande homem de Deus e o senhor tem testemunha disso. Ele morreu, deixou a gente com uma dívida e agora estão querendo levar os meus 2 filhos. Eu queria que o senhor dissesse uma palavra para mim. Eliseu falou, rapaz, que situação, meu Deus, misericórdia. Não. Eliseu simplesmente falou assim, o que você tem em casa? Aí ela falou, eu não tenho. Pode falar, eu não tenho nada. Mas se ela olhasse direitinho, ela tinha. Porque o nada que você tem, quando você coloca nas mãos de Jesus, Ele transforma em coisas extraordinárias. O nada que você olha e não dá valor é mais do que suficiente para o recomeço do milagre da história da sua vida. E foi exatamente isso que ela fez. Ela disse, eu não tenho nada senão uma botija pequena de azeite. Eliseu falou, você tem tudo. Você tem absolutamente tudo. Isso é mais do que suficiente. Ele dá uma direção para ela. E todas as vezes que você receber uma direção de Deus, seja obediente. Diga, seja obediente. Diga para quem está do seu lado. Obedeça. Pastor Jotinha, cristão, escritor de muitos, ele disse que na escola a gente aprende o A, B, C, D. Na fé a gente tem que aprender o obedecer. Muitas são as vezes que nós não aprendemos a obedecer o direcionamento de Deus. E essa mulher então, ouvindo o profeta que disse para ela, olha, busque vasilhas com os seus vizinhos, ou seja, você tem que ter network. Você tem que ter relacionamento com as pessoas. O que as pessoas dizem sobre você? Caráter é quem você é. Reputação é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Mas se de alguma forma você não é alguém que se relaciona, nos momentos de dificuldade, como é que você vai começar? De que forma você vai empreender? Porque primeiramente você tem que empreender diante dos desafios do recomeço da sua vida com as pessoas que você conhece. Eu perdi o emprego. Você é bom em quê? Você é bom em fazer o quê? Eu assisti essa semana um podcast do Zero ao Topo, de um jovem que foi mandado embora e aí foi se lamentar com a sua avó, a sua vozinha. Eu fui mandado embora do meu emprego, eu não sei o que fazer. E aí a avó dele, meu filho, eu sei fazer bolo aqui, se você quiser, eu faço uns bolos, você pode vender. Aí ele falou, poxa, se a senhora puder fazer uns bolos para mim vai ser incrível. Você vende, meu filho? Eu vendo. Você tem vergonha? Não, vovó, eu quero vender. E a avó começou a fazer bolo em casa. E o menino começou a oferecer, sabe aonde? Nos vizinhos, nos amigos, nos parentes. Todo mundo começou a comprar bolo, porque o bolo era fresco, era feito no mesmo dia. Ele saía de porta em porta. O negócio começou a crescer. Eles abriram uma loja, abriram a segunda loja, começou a se expandir. O negócio se tornou em franquia. Hoje, inclusive, tem uma franquia em Cabo Frio, da Casa do Bolo, que tem mais de 600 franquias no Brasil. Esse milagre surgiu diante de uma porta fechada, porque todo milagre para acontecer, antes dele tem que haver uma impossibilidade. O milagre só acontece quando existe uma impossibilidade. Se você está com alguma impossibilidade na sua vida, eis aí um grande palco para um milagre do Senhor acontecer na sua casa. Então nós somos privilegiados quando nós estamos vivendo impossibilidade. Eliseu disse para ela, pegue vasilhas. E a ordem dele que eu pedi para que vocês repitam foi, pegue muitas, diga, pegue muitas. Porque o tamanho do milagre vai ser proporcional à sua fé. Pega aí umas 2 vasilhinhas, porque eu nem sei o que vai acontecer. Não pegue muitas vasilhas, porque Deus é especialista em realizar o impossível. Se você tiver que sonhar, sonhe grande. Não limite os seus sonhos ao poder de Deus, porque nem com ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem separado para os seus. Ela resolveu obedecer e ele disse, especificamente, junte vasilhas. Depois que você pegar muitas vasilhas, depois que os seus relacionamentos diante da sua reputação, porque todo mundo quis ajudar aquela mulher. Eu me lembro que eu trabalhava como representante comercial e tinha um cliente meu que ele tinha um mercado, um açougue, um hortifruti, e ele era uma pessoa bem relacionada, inclusive com todos os concorrentes dele. Um homem de Deus, servo de Deus, da Assembleia de Deus. Eu até entrava em crise, já falei algumas vezes isso aqui, porque todas as vezes que eu chegava para atender ele, ei José, como é que você está? Ele falava, só vitória, varão. E eu falava, só vitória. Ninguém tem só vitória. Até que um dia, meu irmão, quando eu cheguei perto do mercado dele, alguém me disse, você sabe o que aconteceu com a loja Josélio? O fio estourou e bateu na porta de aço, perto do caixa dele, tinha muito papel, pegou fogo na loja dele toda. E a primeira coisa que eu pensei foi, agora eu quero ver se ele vai dizer que é só vitória. E eu fui lá, e eu entrei, meu irmão, ele estava no meio daquelas cinzas, chorando. E eu falei, e aí Josélio, cara, que loucura que aconteceu aqui. E ele disse, meu irmão, só vitória. Ele disse meio que para dentro, mas em nenhum momento os lábios dele questionou o favor, a bondade e as misericórdias de Deus. Curiosamente, sabe o que aconteceu? Os vizinhos, os parentes, os concorrentes se reuniram e começaram a fazer uma vaquinha para reformar a loja dele. Porque a reputação daquele homem determinava o amor que as pessoas tinham por ele. A loja dele foi totalmente restaurada por pessoas que aos olhos naturais eram concorrentes. Mas diante da forma como ele se relacionava, do que ele gerava nas pessoas, fez com que a bondade do Senhor chegasse até ele. Será que eu tenho sido esse tipo de pessoa na rua? Será que de alguma forma eu vivo uma vida tentando abençoar as pessoas? Ou será que eu sou aquela pessoa que no trânsito eu não deixo passar? O carro é ruim de passar mesmo. Vai misturar as tintas aqui, mas eu não vou deixar você passar. Porque tem gente que é um doce de pessoa, uma pessoa meiga, senta no volante, uma entidade desce assim, olha aí, ó. Deus está falando. Fica sozinho não. Não olha. Não olha para o seu marido, não olha para sua esposa, não olha. Qual o seu nome? Meu nome é Legião. Meu irmão, senta no volante, um satanás está ali, cara. Olha aí, ó, tá falando. E aí, cara, fica aqui, não vou deixar, meu irmão. É na fila, é no banco, é em qualquer lugar. Seja gentil, seja generoso e generosa com as pessoas. Seja educado, revele Cristo sem dizer nada. Porque isso vai atrair a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa. E a Bíblia fala que ela tinha um network absurdo, porque muitas pessoas vieram, e de repente todas essas pessoas trouxeram vasilhas para ela. Ela colocou em casa, e a Bíblia fala que o profeta disse, olha, depois que você pegar as vasilhas, você vai entrar dentro de casa só você e os seus filhos, mais ninguém. Porque aquilo que eu vou fazer no secreto. Muita coisa que Deus vai fazer na sua vida, primeiro vai acontecer no secreto. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente não veja, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, mesmo que o nosso corpo não esteja sentindo, Deus está trabalhando. Diga comigo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, porque Deus, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Quantos são aqueles que estão esperando no Senhor? Quantos são? Os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia fala que ela entrou dentro de casa e pegou aquela botijazinha com fiapozinho de azeite, e ela começou a derramar sobre as vasilhas,
E as vasilhas iam enchendo pouco a pouco. E ela ia pedindo mais vasilhas, e as vasilhas iam enchendo. E ela ia pedindo mais vasilhas, e as vasilhas iam enchendo. Até que a última vasilha foi cheia. E ela disse: me tragam mais vasilhas. E eles disseram: não existe mais vasilhas. E imediatamente o azeite cessou. E curiosamente, aquela mulher, ela voltou para agradecer. Sabe o que eu aprendo com isso? Gratidão é uma virtude. Poucas pessoas têm a capacidade de voltar para agradecer. Ela já podia resolver a vida dela, mas ela entendeu que por ela mesma, ela não saberia administrar e ela precisaria de uma segunda direção. O milagre acontece na nossa vida quando a gente reconhece e quando a gente entende que a gente precisa pedir ajuda às pessoas certas. E ela resolveu agora pedir ajuda para que o milagre fosse completo. E ele disse para ela: você vai fazer o seguinte, você vai vender e você vai pagar a dívida, e o restante vai ser suficiente para que você viva o resto da vida com os seus filhos. Porque Deus não faz nada pela metade. Quando Deus faz, Ele faz de uma forma superabundante, para que o nome dele seja glorificado. E a história dessa mulher nos inspira hoje, dizendo para nós que uma pobre viúva, com os seus 2 filhos numa iminência de serem levados como escravos, recomeçou da forma certa. E eu me dirijo a você perguntando: em que área na sua vida você precisa recomeçar? Qual é a área da sua vida hoje que precisa de um milagre, que você olha para a sua situação e você acredita que você não tem nada? Mas o nada que você tem vai ser o tudo que Deus vai usar para que um grande milagre de recomeço aconteça na sua vida. Quando o milagre acontecer, pergunte para quem está do seu lado carinhosamente: você vai voltar para agradecer? Pergunte. Quando o milagre acontecer, você vai voltar para agradecer? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. E eu queria que você fechasse os olhos. Quero orar com você, porque eu creio que se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele trouxe pessoas aqui que precisam recomeçar. Recomeçar em alguma área da vida. E como eu disse, recomeçar é uma necessidade. E existem pessoas que passaram por situações de frustração, de decepção, de traição, de queda, de fracasso. E essas pessoas, ao invés de recomeçarem, essas pessoas, elas estagnaram. Elas decidiram não tentar outra vez. Elas simplesmente paralisaram. Seja na área emocional, diante de problemas com as suas relações, com a sua família. São pessoas da própria casa que não se falam mais. Seja numa área financeira. Coisas que nós temos visto atacar a própria igreja, que eu nunca imaginei que ia acontecer. Pedidos de oração, pastor Fernando, que nós hoje lemos, de pessoas pedindo para se libertar de vícios, de jogos nos dias de hoje. Pessoas que estão totalmente viciadas em tigrinho, em bet, dentro da igreja, e que agora se encontram presas nesse visgo, e que de alguma forma acharam que isso iria trazer a solução para os seus problemas, e não trouxeram. São pessoas que precisam recomeçar. São pessoas que de alguma forma precisam dar esse passo. Eu não sei. O que eu sei é que mesmo você olhando para a sua vida e achando que você não tem absolutamente nada, esse nada aos seus olhos é mais do que suficiente para que o milagre do Senhor aconteça na sua vida. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite, e que você, assim como numa atitude de fé daquela mulher, buscou resposta no lugar certo, com a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Ele está aqui nessa noite para produzir o milagre do recomeço no seu casamento, na sua área financeira, na sua área profissional. Ele está aqui nessa noite para trazer resposta sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então, enquanto eles estiverem adorando, sai do seu lugar e vem aqui à frente no nome de Jesus. Nós vamos orar. Levante suas mãos em direção ao altar. Pai, em nome de Jesus,
Eis aqui homens e mulheres que nessa noite reconhecem, assim como aquela pobre viúva, que precisam de uma ajuda do alto, que precisam de uma mão que possa tirar eles dessa situação, que sozinhos eles não vão conseguir, mas que na força do Senhor nada pode ser impossível para eles. Pai, muda a história, reverta o quadro, a realidade, torna possível aquilo que parece impossível aos olhos humanos. Mostra que Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Venha, ó Deus, pedimos que o haja do Senhor aconteça na vida desse homem, na casa dessa mulher, nesse casamento, Senhor. Que essa noite seja uma noite de recomeço. Recomeço em áreas que há muito tempo estavam paralisadas. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida um tempo novo, um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de florescer sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que as coisas velhas ficarão para trás, que Deus dê a você olhos espirituais, para que você possa ver aquilo que aos olhos naturais é o nada, mas que Ele vai usar poderosamente para recomeçar, para reconstruir uma nova história. Eu declaro no nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás de alguma forma tem impedido, atrapalhado, dificultado e colocado na sua mente que você não vai conseguir, nós abarramos o valente, declaramos que o homem forte não terá autoridade sobre a sua vida, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado pela palavra poderosa que veio de encontro ao nosso coração. Guarda a nossa casa, a nossa família, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que essa semana ainda possamos desfrutar de grandes milagres da parte do Senhor. Oramos com fé, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe, vai em paz, valeu!